coisinha ali na loja, ter alguma interação diretamente com a gente que está aqui apresentando. Então, assim, é mais uma brincadeira mesmo para entreter todo mundo. A gente vai estar melhorando a lojinha, vai colocar umas coisas mais legais, mas assim, é o primeiro passo que a gente está dando hoje. Então, queria agradecer muito todo mundo. A gente agora também consegue receber doações. Então, assim, quem quiser ajudar a gente a tirar esse projeto do papel, quiser fazer uma doação de qualquer valor, pô, vai ser muito legal. A nossa ideia é levar esse projeto para uma competição. Talvez demore um pouquinho mais ou não, mas assim, quem quiser fazer uma doação, se sentir à vontade, a gente consegue receber pela Twitch, tudo certinho. Tem os beats também. Então, assim, galera, muito obrigado. E vamos só crescer nisso daqui, sabe? É mais e mais projetos e a gente vai conseguir melhorar bastante esse canal. Bom, quem tava aqui ontem e lembra que a gente falou sobre a saia de um Beatle novo que tá vindo aí, que é a saia do Beatle do Sorriso, um ex-membro da Wire também. Esse daqui é o projeto pra gente ver aí, já ver que é um projeto bem diferente. Acho que não tem nenhum Beatle nem perto disso, nem parecido com esse robô hoje nas competições. A gente trouxe aqui o projeto no Inventor, então você tem aqui a versão que ainda está no software. E aqui depois você tem ele já com as peças quando chegaram, então você faz aquela primeira montagem, né? Sente o robô na mão pela primeira vez. Então, pô, sorriso, esse projeto ficou animal. Fugiu do padrão que a gente tem, que é de colocar um vertical, um horizontal, fazer uma rampa. Então, assim, foi algo espetacular. Parabéns, sorriso, de verdade. Porém, a gente comentou bastante ontem sobre o robô ficar bonito e tudo mais. Aconteceu alguns percalços ali na hora de soldar essa saia e a gente saiu com um resultado um pouco parecido com isso, entendeu? É, a técnica de solda, né, ela é bem complexa, demora para você pegar a prática e tudo mais. Então, assim, qualquer umidade no eletrodo, qualquer coisa que possa prejudicar, ela realmente vai ficar bem visível. Então, aqui a gente tem essa solda aí, né? Aí eu queria perguntar pra vocês, qual solda que vocês acham que eles usaram, né? Se foi MIG, se foi eletrodo revestido, o que eles estavam usando pra soldar pra ficar desse jeito? Qual que foi o estilo que vocês acham que eles usaram? A solda realmente é algo que você vai pegando com o tempo, né? Pra você poder se desenvolver, poder melhorar ela. Mas assim, o projeto, eu tenho certeza que ainda vai melhorar muito, dá pra pintar essa saia aí, dá pra salvar um pouquinho. Não precisa ficar uma coisa tão feinha desse jeito, né? Mas é só isso, é só pra mostrar, porque ontem quem tava na live a gente tava conversando sobre essa saia, a galera pediu imagens, então hoje a gente trouxe aí. E o projeto, assim, ficou sensacional. Agora é só a gente ver ele na competição pra gente ver como que ele vai se comportar. Bom, agora vamos dar início ao projeto, continuar o que a gente parou ontem. Vocês conseguem ver aqui como que foi o projeto no final, como que ele ficou no final do dia de ontem, né? E vocês acham que ele acabou mudando muito? Vocês acham que o bike fez muitas modificações ontem de madrugada, hoje de cedo? Que vocês acham? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Aonde que vocês acham que ele pode ter mudado? Que ele fez de diferente? Comenta aí. O bike fala agora, por que bike? Você faz um primeiro projeto, daí depois de um tempo você acaba mudando coisas? Como que funciona isso na hora que você está projetando? Ah, é que tipo assim, primeiro eu tento fazer as peças bem quadradona, bem padrão mesmo, pra ter uma noção de como que ele vai ficar, o tamanho que ele vai ficar. Porque, tipo assim, às vezes dá pra mudar. Quando você faz assim, é muito mais fácil você mudar, tipo, o tamanho de roda, essas paradas, do que quando você faz as peças tudo certinha e depois tem que mudar peça por peça de novo, porque você mudou só o tamanho da roda dele, entendeu? Então, eu prefiro fazer o esboço inteiro do robô, tipo, colocar todas as peças lá e depois ir mexendo só nos detalhes para ver como que ele vai ficar, o que ele mudou. Ah, então, é exatamente isso, né? A gente faz o primeiro projeto, aí depois, sei lá, a gente bota a cabeça no travesseiro, começa a pensar, aí vem algumas ideias, né? Nossa, se eu colocasse a lateral um pouquinho maior, se eu aumentasse a espessura da chapa meio, só que você fazer qualquer alteração no projeto, dificilmente você vai conseguir manter ele, então você tem que fazer pequenas alterações no projeto inteiro. Então a gente saiu disso aqui ontem, a gente vai ver aonde que a gente chegou só nessa madrugada. Bom, mas antes de falar, né, de como que ficou o projeto depois que o bike mexeu, eu queria trazer esse projeto que foi feito pelo Henrique, pelo também. Ele, durante a live, ele foi assistindo, ele pegou inspirações, ele já tem uma certa praticidade em fazer ferries, e ele fez esse ferry inspirado no robô que a gente está fazendo aqui na live, né?
Então, olha que legal, ele pegou a inspiração, conseguiu adaptar para uma categoria diferente e fez esse projetinho bem legal. Então, a gente vê aí que aquilo que a gente falou no primeiro dia de live, que é a questão da escala, funcionou muito bem, né? A gente conseguiu fazer algo parecido com algumas adaptações. Aqui a gente consegue ver que em vez dele fazer transmissão por polias, ele colocou o motor direto dentro da arma. Por quê? Porque nessa categoria os robôs são bem menores e você tem bem menos peso para gastar. Então, qualquer otimização vai ser bom pro projeto poder sair. Então, você coloca a arma já dentro do o motor dentro da arma e daí você consegue economizar bastante peso. Vai, o que você achou desse projeto aí de 150 gramas do também? Não, esse robozinho ficou brabo. Se tudo der certo, vai sair também para competir. Já sai a família toda junta, né? Exatamente, já faz tudo, filho. Já faz Ente, Hobby, Feather, Light, tudo junto também para já colocar todos para competir. Só que realmente esse robozinho ficou bem da hora. Para categoria de 100, nossa, essa categoria de 150 gramas eu acho muito difícil de projetar, porque a limitação de peso é muito. Você tem muita limitação de peso, né? Então, tipo assim, você tem pouco peso para você mexer e, nossa, é torturante praticamente mexer com um robô de 150 quilos. Eu nem gosto, eu prefiro mexer de ente para cima. Só que, parabéns aí também, ficou brabíssimo o projeto. Certeza que você fez muito mais rápido que eu. É isso aí, então parabéns também. Se fizerem projetos, alguma coisa que vocês pegarem inspiração aqui da live, pô, marca a gente lá, marca o meu arroba, marca o arroba da EFES, que a gente vai estar compartilhando. Vai ser assim, uma felicidade muito grande ver que vocês estão conseguindo entender alguma coisa, que a gente está conseguindo passar alguns conceitos legais para vocês. Bom, e aqui a gente traz a versão final, depois que o bike fez as alterações. A gente consegue ver que tem algumas grandes diferenças, né? Mas o projeto ele sempre se mantém bem fiel ao que a gente iniciou, né? A gente consegue ver que a frente do robô ele já colocou uma frente de alumínio, já colocou também os mancais para prender as saias, que esse é o tópico que a gente vai estar falando hoje. Então você vai fazendo algumas adaptações para chegar no projeto final. Aí, o Bike, se quiser comentar aí o que você fez diferente, o que você foi mudando para a galera poder entender. Então, praticamente ontem, quando a gente fechou a live, ele tava com 1,316 kg, eu acho. Então, ele estava muito perto do limite de peso. Provavelmente não ia ter peso suficiente para a gente fazer as saias, fazer os parafusos. Então, meio que eu mexi nele para conseguir fazer esse peso, né? Reduzir o peso que ele tava para conseguir fazer uma sainha melhorzinha, fazer uma estrutura mais parruda também. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, deixei ele muito mais baixo, a estrutura dele. Outra coisa que eu fiz também é que ele estava muito comprido, né? Porque as baterias estavam lá atrás, perto dos motores. Eu coloquei as baterias em outro lugar, deixei ele mais curtinho e deixei ele mais largo, com as rodinhas mais largas também. Então, essa disposição do robô, ele ficou com muito menos espaço morto dentro do robô, né? Que é espaço que você não usa, e ficou muito mais compacto. Aí, com isso, eu ganhei peso em vários lugares. Ganhei peso no mancal, ganhei peso na traseira, na lateral. Eu fiz bastante rebaixo na lateral também. E aí, com isso, eu consegui mudar a frente que estava de HMW para alumínio e já colocar esses mancalzinhos direto nela para prender as saias, né? E também consegui. Eu também mudei um pouco na altura da roda, deixar a roda menor, porque como eu diminuí a estrutura dele, não tem por que você usar a roda grande, então eu deixei ela menorzinho também. E eu fui mexendo nos detalhes que estava faltando, né? Eu mexi no motor, o motor da arma, deixei ele mais bem preso. O motor da locomoção também, eu já coloquei o eixinho que vai fazer a transmissão. E essas coisas aí. Então, isso aí que é o legal, que a gente consegue ver, né? Como você consegue mudar de um dia para o outro, pensando assim em otimizar o projeto. Por exemplo, se sobrou peso, não tem por que a gente manter o robô com peso tão baixo. Então você já consegue pensar algumas melhorias, né? Isso que é o bem legal. Vamos lá. Aqui eu trouxe a foto dos dois projetos, né? Pra gente ver como que ele mudou. Então a gente vê aqui que no começo a gente pensou, vamos colocar a frente de OHMW, porque é um material que vai ser mais leve, então a gente vai economizar em peso. Mas, como a gente chegou ali no projeto final e tinha peso sobrando, o bike trocou para alumínio, colocou os mancais já pra gente colocar os forks. Aqui ele colocou também uma proteção para o motor da arma. Então aqui é um mancalzinho ali para proteger ele, porque como ele é outrunner, ele vai estar o tempo todo girando. Então a gente precisa isolar ele dos outros componentes, né? Então
é bem legal de colocar isso também para fixar bem ele, porque como ele é o motor da arma, na hora que toma pancada, provavelmente vai dissipar energia para ele e pode ser que ele acabe trepidando, tenha certas vibrações. Então, quanto mais fixo você deixar ele, vai ser melhor. Então, a gente consegue ver algumas diferenças. Mas e aí, vocês estão gostando? Tá achando que esse robô ele vai ser competitivo? A arma, a galera já falou aí que a arma tá parecendo cada vez maior. Então, assim, tá bem assustadora também. Eu nunca vi nada parecido, né? Esse alcance, acho que vai ser um alcance bem inovador na categoria. Mas vocês acham que ele vai dar bom? É um projeto que realmente vai ser campeão? Pelo menos estrago, eu acho que ele vai causar, hein? Galera, acho que vai gostar aí desse projeto final. Bom, mas a gente fez o sistema de arma, a gente já fez a estrutura e a gente já fez a locomoção. Então, o que falta a gente fazer? Nesse estilo de robô, a gente vai colocar também uma rampa, né? A gente vai ter uma saia para poder usar contra os diferentes tipos de adversário. Mas que tipo de saia que eu devo escolher? Será que as saias elas têm muita diferença entre uma e outra? O que a gente pode definir ali para usar de saia? Se eu tenho uma saia inteiriça, por exemplo, ela serve contra todo tipo de robô? Será que os pezinhos basculantes também funcionam bem contra qualquer um? Isso que a gente vai estar vendo agora, que essa vai ser que tudo que a gente sabe sobre saia, tudo que a gente sabe sobre estratégia de luta, eu acho que vai ser bem interessante assim pra galera. E assim, dúvidas, você fala assim: "Ah, mas por que isso? Por que aquilo?" Vamos conversando, vai falando aí que a gente vai explicando. Bom, aqui a gente trouxe 3 modelos de saia que da nossa inspiração, né? Como a gente fez naquele primeiro dia de live, a gente mostrou alguns robôs da BattleBots, né? Algumas inspirações para o nosso 4 Lock. E a gente viu que a gente ia seguir bastante o perfil do Endgame, que foi o robô campeão da BattleBots do ano passado. Então aqui ele tem 3 tipos diferentes de saia, que seria uma meia inteiriça aqui, cada lado dele usando uma inteiriça. Tem esses sapatinhos, que eles são cada um preso em uma lateral, né, e no mancal. E tem esse outro sapatinho que ele vem com algumas fixações diferentes. Ele prende alguns na lateral e prende outro entre os mancais do motor. Então, assim, são estilos diferentes para você usar contra os diversos tipos de robô. Então, a gente vai estar seguindo alguma coisa parecida com isso, claro, adaptando ao nosso projeto, mas aqui são as ideias que a gente vai se seguir bastante. Aqui eu trouxe também as rampas do cavaco, né? Ontem a gente estava falando, eu falei bastante do cavaco. Aí eu pedi pra galera da Troia mais algumas fotos. Queria agradecer se tiver alguém da Troia aí que eles mandaram essas fotos. Pô, show de bola. Eu trouxe essas fotos porque eles usam no cavaco o Hardox, né, na frente dele. Eu não sei qual espessura que eles usam, mas eles têm uma técnica para eles conseguirem dobrar o Hardox e ele ficar no perfil da estrutura do robô. Então isso é bem legal porque ele fica bem encaixadinho, não deixa espaço ali para ter qualquer vibração que vá prejudicar. Então eles conseguem fazer isso, dobrar ele. E eles também fazem essas pontinhas, né, que seriam esses pequenos dentes para usar contra diferentes tipos de adversário. Então isso é algo bem interessante. E ele tem aqui esse dentinho um pouco maior, tem esse dente menor. Eu acho que eles têm outras configurações também, né? Mas as duas que chegou para mim foram essas. E assim, funciona muito bem. Durante anos, como já falei várias vezes, foi algo sensacional. Então, assim, se você conseguir dobrar o Hardox, é algo muito legal, né? Mas aí eu até hoje estava falando com os veteranos da Wire. Eles estavam falando um pouco sobre por que a gente começou a fazer aquele estilo de saia, né, pro federal, que aquela saia angulada. Eles estavam contando algumas histórias, contaram histórias sobre tentar dobrar as chapas, tentar fazer a usinagem ali, e foi algo bem complicado. Até um dia eles vão trazer essas histórias pra gente. Então, assim, essa técnica de dobra que eles conseguiram é bem legal e funciona muito bem. Bom, aí eu fiz essa enquete lá no meu Instagram, perguntando pra galera qual design de saia é melhor para usar contra um horizontal spinner. Esses são 2 modelos de saia do Black Dragon, que é o Heavy da Warrior, né, que competiu na BattleBots no ano passado. E aqui a gente tem 2 estilos de saia, né, que seria esse primeiro de cima aqui, os sapatinhos, cada um é preso apenas na lateral do mancal da arma. E temos aqui a inteiriça, que ela é presa em quatro pontos principais de fixação, que é a lateral, o mancal da arma direito, o mancal da arma esquerdo e a outra lateral. Então, assim, ela tem mais pontos de fixação. Todo mundo aqui consegue entender muito bem por que de jeito nenhum a saia número 1 é boa contra um horizontal spinner. Assim, por que se eu colocar a saia número 1 contra horizontal, eu vou estar arriscando demais o meu projeto,
eu vou estar fazendo algo que poderia ser considerado uma loucura, sendo que eu tenho uma saia inteiriça, né? Sendo que eu tenho uma saia com mais pontos de fixação. Todo mundo compreende esse conceito, entende o porquê de você usar a saia inteiriça e não o sapatinho? Pô, boa noite aí, todo mundo que tá chegando. Mumu que chegou aí. Tamo junto, viu? Aí, qualquer dúvida, vai falando, a gente vai conversando. Lembrando que se alguém aí tiver Amazon Prime e quiser dar um sub, não vai fazer diferença nenhuma pra você, mas pra gente do canal aqui tirar esse projeto do papel e trazer ele pro mundo real vai ajudar demais. Então, assim, se tiver aí parado, pô, vai dar uma força absurda pra gente. Bom, eu não sei se todo mundo tá falando, mas eu acho que é um ponto bem importante a gente entender por que se eu colocasse um sapatinho seria loucura contra um horizontal spinner. O que acontece? A saia ela é presa por alguns pontos de fixação, né? Então tem diversos estilos de você fixar uma saia. Na wire a gente usa principalmente as laterais e o mancal da arma. O sapatinho ele é fixado basicamente por dois pontos, que seriam uma lateral e o mancal da arma. Já a inteiriça é por quatro pontos, que é a lateral, o mancal da arma, o mancal da outra arma e a outra lateral. Então, quando você toma uma pancada de um horizontal, a força é dissipada em mais elementos de fixação. Então, a chance de você perder a saia, por exemplo, do seu robô ter a frente exposta, ela diminui bastante. Porque se você coloca só no sapatinho, na hora que você toma uma pancada, a chance ali dele sair é bem grande. Principalmente um robô que tem arma tão destrutiva quanto o Tombstone. Então, mesmo que você tente manter a frente do robô, caso você tome uma pancada na, na rampa, a chance de dissipar energia e ela sair é bem grande. Então, por isso que assim, quando você for lutar contra o horizontal spinner, a ideia é você colocar o máximo de ponto de fixação possível na sua frente, porque as pancadas vão vir para você poder aguentar bem. Deu para entender o conceito, galera? Tipo assim, consegui explicar bem? Eu lembro quando eu entendi isso, para mim, sim, mudou bastante de como que eu via os robôs, como que eu via os combates, como que eu via as fixações dos robôs, sabe? Então, eu consegui imaginar coisas diferentes, eu consegui ver que talvez se eu tirasse um parafuso de um lugar e colocasse em outro, seria melhor. Então, eu queria saber se vocês estão conseguindo entender. O chat parece estar parado, não sei se vocês estão falando e eu não estou vendo, mas se puder pelo menos dar um oi aí, é isso aí, só para eu saber se tem gente aí. Não precisa nem falar se deu certo ou não, se entendeu ou não. Só dá um oi. Aí, o Spumia tá perguntando aqui: sapatinho é só pra rampa ou alguns verticais também dá bom? Cara, é uma pergunta muito boa, é muito interessante. Geralmente a gente vê os sapatinhos, né, que são os basculantes, muito mais nos robôs do tipo rampa. Só que não, a gente consegue também adaptar eles muito bem nos robôs vertical spinners. O Black Dragon, ele é um exemplo muito bom disso, né? Acho que toda a família ali dos robôs da Wire, Federal, o General e o Black Dragon, eles funcionam muito bem. Só que você tem que levar muito em consideração contra o robô que você está lutando. Aí vem toda uma parte de estratégia de luta. Porque não adianta você montar o robô do melhor jeito que você puder, só se o seu adversário ele vai counterar a sua estratégia. Então você tem que pensar muito bem. Você tem que colocar a sua frente, né, o seu sapatinho ou sua saia de acordo com o robô adversário. Agora, quando você vai contra uma rampa, por exemplo, que não vai ter uma arma que pode te destruir ou algo que vai causar algum dano significativo no seu robô, você pode com tranquilidade ir com o sapatinho. Isso aconteceu na Robo Games de 2017, por exemplo, com o General. O General foi pra competição, ele lutou ali contra os robôs. Ele lutou contra os middles mais parrudos, né? Que existiam na época e que existem até hoje. Que foi o Apouca, os Touros e o robô da final, que agora me fugiu o nome, mas era um projetista da Battlebots também que tinha experiência em fazer robô de combate. Então, ele começou lutando muito bem, aí ele foi pra primeira final, ele perdeu a arma, mas ele tava de sapatinho. Então, com o sapatinho, ele conseguiu lutar muito bem contra o Tarrampa. Então, assim, ele perdeu a arma, mas o sapatinho foi se moldando na arena ali e a gente conseguiu fazer um combate muito bom e foi onde ele foi campeão. Então, sim, dá pra fazer, só que você tem que pensar muito contra o robô que você tá lutando, não é só chegar e colocar. É, o 3G falou aqui, ó, o sapatinho também é ruim porque o horizontal pode pegar o lado do sapatinho e isolar ele. A inteiriça é bem mais fechada também. Exatamente, porque como ele bate, né, na horizontal,
ele pode pegar ali e mandar o sapatinho longe, exatamente. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso para não errar nesse ponto de montar o robô. Bom, aqui eu trouxe 3 exemplos de saia, né, para a gente poder começar a discutir como que a gente projeta, quais projetos que existem de saia, quais assim, que eu já usei, que eu já trabalhei também. Então aqui eu trouxe 3 exemplos, né? São 3 saias do Black Dragon. Aqui a gente tem o sapatinho, né, que a gente já comentou, que ele é muito bom, porém a gente tem que prestar muita atenção contra o adversário que a gente vai. Por quê? Porque se a gente coloca o sapatinho contra um horizontal, a chance é, dele destruir é grande. E se colocar contra o horizontal também. Porque horizontal não, contra o vertical. Porque se o vertical pegar de baixo para cima, como tem menos pontos de fixação, a chance dele voar também é grande. Aí a gente trouxe aqui a inteiriça. Essa inteiriça, ela é uma saia que a gente pode dizer que ela serve para todo tipo de situação. Então, assim, ela não é. Pode não ser perfeita contra um determinado tipo de robô, mas essa inteiriça ela vai dar conta sim de lutar contra qualquer tipo de robô. Porque ela tem as proteções laterais, ela tem uma boa fixação e ela também tem uma angulação muito legal na frente. Então, assim, muito importante quando você vai fazer uma saia, você manter uma angulação muito boa, você tem que colocar ela rente ao chão. Então, o hábito que a gente tinha na Wire é assim: chegou na competição, montar o robô, colocou o robô na arena e vai lá dar o confere em como tá a rampa. Porque às vezes a gente faz algum teste no asfalto ou faz em algum chão diferente, na hora que você coloca na arena, pelos desníveis que a arena tem, é capaz que o robô não fique tão legal. Então ali você tem que na hora dar umas pancadas, você tem que ir ajeitando ela ali com carinho, né? E aqui eu trouxe um outro conceito de saia. Eu não sei se todo mundo conhece. Quem não é da Wire sabe o nome dessa saia? Galera que não é da Wire aí, que tá na live, sabe o nome dessa saia? O nome, né, que a gente chama na Wire, não sei se vocês têm um nome diferente, mas queria saber como vocês chamariam essa saia aqui. Bom, aqui ó, o Murilo ele falou que não sabe. Bom, Ô Mu, o que acontece? Na guia de robôs, a gente tem um robô muito forte, né? Que é um robô que, assim, foi imbatível por muito tempo. Hoje ele tá ali sempre nas cabeças, que é o touro, né? A família touro. Ele é um drum spinner, né? Que é como se fosse um rolo cilíndrico. Então ele funciona muito bem, ele vai girando. E assim, para você chegar perto dele, você tem que ter alguma coisa para tentar levantar. Então a galera fez esse projeto. O que acontece? Esses 2 garfos que a gente está vendo aqui, tanto o garfo da direita e o garfo da esquerda, eles são angulados para entrar debaixo do rolo do touro. Então quando ele tá vindo o rolo, os 2 garfos entram por baixo dele e jogam ele para cima. Então a ideia dessa saia, ela foi feita justamente para counterar o touro. Então por isso que a gente chama ela de anti-touro. É exatamente o Gui falou aí, é anti-touro. Esse é o nome que a gente dá para ela. Ela funciona contra outros drums também, mas a ideia, né, ela foi projetada com esse intuito e ela funcionou muito bem. Então assim, é algo que a gente sempre tenta continuar nos projetos que tem esse padrão de estrutura como se fosse a do federal. Aqui eu trouxe mais 2 modelos de saia do Black Dragon. Mas assim, a gente pensa, né? Por que ele tem tantas saias diferentes? Por que o Black Dragon tem aí? Eu mostrei 3 saias no estádio anterior, mais 2 saias agora. Eu também, no começo, na hora que a galera falou assim, cara, a gente vai pra segunda edição da BattleBots, a gente quer fazer outras saias. Eu pensei, nossa, mas não tem necessidade, é muita saia diferente. Mas eles me explicaram que o tipo de competição foge do que a gente conhece. Porque os robôs lá são projetos totalmente fora da caixinha. A gente tem o Rude, que é aquele robô que tem as rodas gigantescas e uma barra na frente. A gente tem diversos robôs que fogem ali do drum, de um vertical spinner tradicional, de um horizontal. Então você tem que tentar fazer saias que vão funcionar contra todo tipo de robô. Então acaba que a gente tem que fazer um número maior de saias. Então aqui a gente tem a interessante, que ela junta a ideia de inteiriça e basculante. É assim um nome bem legal que a galera deu. Ela traz o conceito de ser inteiriça, então ela vai conseguir segurar bem as pancadas, mas ela também tem os sapatinhos na frente para poder se adaptar à arena. Então, assim, ela é um conceito legal. A galera, não sei se a galera que foi na BattleBots está aí para poder falar se ela funcionou bem, funcionou como vocês esperavam. Se tiver aí e quiser comentar aí, mandar no chat para a gente poder discutir sobre ela. Esse outro modelo de saia é uma inteiriça também, é uma inteiriça padrão, como a gente viu anteriormente. Porém, eles colocaram uma chapa aqui na parte de cima para proteger ainda mais. Então, eles fizeram mais um escudo ali, né? Eles subiram um pouco porque eles viram que era necessário. Então, assim, você vai fazendo as adaptações de projeto, você vai melhorando para poder ir cada vez melhor para os combates.
Ó, a galera tá falando aqui, a interessante funcionou bem pra caramba. Eu não tava lá, mas funcionou muito bem. Só teve os problemas na solda, mas tá sendo corrigido, a parte que prende sapatinho deu ruim. Exatamente. Então, assim, como foi o primeiro projeto, né, que você juntou uma inteiriça e uma basculante, acaba tendo alguns problemas, mas, assim, o mais importante é você saber onde aconteceu o problema para você poder melhorar. Então, assim, é isso aí, galera. Tem que melhorar mesmo, tem que fazer projetos novos, mas não esquecer, assim, querer fazer tudo do zero. Se já tem algo consolidado, a gente tem que manter. É. Bom, vamos seguindo então. Agora a gente terminou, né? A gente conseguiu ver qual que eram os conceitos de saia, como que funcionava. Então a gente vai partir pro projeto, o Bike vai abrir aqui o programa, a gente vai conseguir ver como que funciona isso daí tudo. Ô Bike, muito obrigado aí que você me lembrou de beber água. Tomar uma aguinha agora, porque Bom, vai bom. começar. Vamos lá então, galera. Lembrando, se tiver dúvida, pode mandar, não tem problema, a gente volta, a gente vai conversando. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando. Tamo junto. E é isso, galera. Vamos lá então agora ver o projeto. Vai, acho que legal você também mostrar o peso. Mostra esse mancalzinho que você fez pro motor da arma. Acho que é pra galera ver como que você pensou aí. Acho que é algo bem legal também. Pode Galera, deixar que se eu vou vocês estiverem vendo, vocês falam. mostrar tudo. Se não tiver, vocês falam também, que daí a gente vai tentando ajustar. Então, primeiramente, deixa eu abrir um negócio aqui. Pera aí, a galera falou que tá preta a tela. Será que foi agora? Aí, foi. Falaram aqui. Certinho, então. Primeiro mostrar os motorzinhos que eu vou usar, né? Começar pelo mancal do motor, por que eu fiz ele daquele jeito? Porque assim, a gente vai usar esse motor. E se vocês verem, ele tem um eixo que sai direto da bunda dele, né? Normalmente a gente usa a outra parte Normalmente a gente fixa o motor por aqui, né? Por esses 4 parafusos. E faz um eixo saindo da... Deixa eu descer aqui. Aqui. Faz um eixo saindo da parte da frente dele aqui para prender a polia, prender outras coisas. Só que esse motor, ele tem esse eixo muito bem preso no rotor dele. Então é muito difícil você conseguir remover esse eixo e colocar outro no lugar, sendo que fique bom. Então o que a gente vai fazer para fixar o motor? Eu pensei em fixar ele de outro jeito, que eu fixo ele nesse mancalzinho. Esse mancalzinho eu fiz ele bem simplesinho de fazer. Tipo, você olha aqui e fala assim, nossa, é um desenho super difícil e tal, só que isso daqui no corte rapidinho faz. Então tava pensando em fazer esse mancalzinho no corte, prender o motor nele, fazer um monte desses taruguinhos de alumínio com rosca para dar o espaçamento certinho do motor e prender ele aqui. Com isso, eu consigo usar o próprio eixo do motor para prender na polia. Então não preciso pegar outro eixo, entendeu? Aí para dar um apoio melhor, eu coloquei um rolamento aqui na lateral. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Para dar um apoio melhor, eu coloquei um rolamento aqui na lateral para apoiar melhor esse eixo. E é isso. Outra coisa que eu fiz também foi que eu mudei essa chapinha, ela estava angulada, só que eu quis deixar ela mais parecida possível com o endgame, então eu optei por deixar ela reta mesmo. Isso até já ganhou uns pezinhos para conseguir fazer ela de alumínio. O intuito aqui é que ela tá muito difícil de fazer, mas se precisar simplificar, dá para simplificar. Tipo, se precisar de qualquer outro processo de usinagem para fazer ela. Ô, Bike, Que no caso é uma... Opa, nesse caso aí, a gente conseguiria ter essa chapa da frente e talvez fixar esse mancalzinho por parafuso. Ou você acha que não? Que seria algo que fragilizaria muito a peça? eu não acho que fragilizaria muito, não. A questão é mais peso mesmo, entendeu? Porque aço é muito pesado e nessas categorias pequenas, um parafuso acaba que, tipo, conta muito. Então, eu tentei deixar ele com o mínimo possível de parafuso. Se sobrar peso e tal, com certeza eu vou prender essas pecinhas por parafuso, até para ser mais fácil de fazer. Só que não vai ficar desse jeito aqui mesmo. Só que, igual eu falei, o que está dificultando essa chapinha de fazer vai ser esse chanfro aqui, ó. Se eu tirar esse chanfro e esse fillet que tinha aqui, ela fica uma peça muito mais fácil de fazer e aí qualquer CNC não, qualquer fresa manual consegue fazer essa peça. Exatamente. Daí entra naquele ponto que a gente falou ontem, né? Que na hora que você está fazendo o projeto,
Não adianta fazer o projeto mais bonito do mundo, com os melhores alívios de peso, se a ferramental que você tem não for suficiente. Então você tem que pensar bastante. Muitas vezes você não vai ter acesso a uma máquina CNC, né, que consegue fazer usinagem mais complexa. Então você tem que pensar em um jeito de você conseguir fazer manualmente. Então acho que é algo, um É, ponto bem interessante na hora de fazer um projeto. exatamente. E aí, além disso, eu fiz um rebaixo grandão aqui na lateral, porque é uma parte que você não vai precisar de material para fazer. Dá até para fazer esse rebaixo maior. Também fiz um furo aqui maior para colocar um rolamento para apoiar o eixo da locomoção. E aí eu coloquei o eixo aqui. E aí, com isso tudo, praticamente está toda a estrutura montada aqui do robô, já com a tampa, né? Que eu também tinha. Ontem ela tinha ficado bem crua, e aí eu arrumei a tampa e a base. Então, fora isso que tem aqui, o que falta colocar no projeto? Falta colocar todos os parafusos, todos os elementos de fixação, né? E falta colocar as saias, que a gente vai fazer hoje na live. E É... aí, Ô, Bike, só uma pergunta que Espuminha fez. Não rola fazer essa peça simétrica? Espuminha, essa foi uma pergunta exatamente igual que eu fiz pro Bike. Eu falei pra ele assim, cara, aquela outra peça que a gente tava fazendo, que era angulada, você tirou por quê? Você tem algum motivo? Daí ele falou assim, cara, eu coloquei essa peça reta porque ela consegue ser simétrica. Então a ideia realmente é você ter essa intercambiabilidade entre lado direito e esquerdo. Acho que você pode mostrar pra exatamente. eles, Bike, por quê. Porque, tipo assim, você faz duas peças, as peças vão ser praticamente iguais. E o que acontece? Você vai montar ela desse jeito no robô, num lado. Você precisa usar ela pro outro lado do robô, você só faz assim com ela, e aí ela encaixa certinho do outro lado, entendeu? Então, por mais que ela não seja simétrica no eixo, nesse eixo aqui dela, ela é simétrica nesse eixo aqui. Então, você consegue pegar e montar ela dos dois lados do robô. E eu fiz isso para todas as peças. Essa frente é assim, essa proteção é assim, a lateral, o mancal, é tudo desse esquema. Você consegue simplesmente pegar, virar ela para o outro lado e conseguir usar ela dos dois lados do robô. Exatamente, né? O que que acontece, né? Às vezes a gente pensa que você vai só pegar uma peça, para ela ser simétrica, você tem que deslocar ela de um lado para o outro e ela tem que ser igual. Mas não, a gente pode ter esse tombo para ela poder encaixar do outro lado. Então, assim, às vezes é difícil de ver, eu também não consigo ver muito bem, mas é uma ideia muito legal do projeto, porque você, por exemplo, em vez de você precisar fazer uma peça reserva para cada lado, você faz uma peça reserva que vai servir para os dois lados. Então você consegue economizar dinheiro, consegue economizar tempo, então, assim, todos os recursos ficam melhores otimizados. Exatamente. E aí outra coisa que eu fiz também, eu já coloquei o sistema de transmissão dele, que vai ser por o ring mesmo, né? Que são aqueles anéis de vedação que usam em tubulação, que vai transmitir da roda traseira para a roda da frente dele. E praticamente é isso. Depois se surgirem mais dúvidas, eu volto aqui no projeto e mostro mais coisas para vocês. Só que focar agora de fazer as saias, né? Como o Reinaldo falou, eu vou tentar fazer pelo menos duas saias diferentes para ele. Fazer aquela padrãozona do endgame, que é aquela para ele ir contra horizontal, que é bem grandona, e fazer aquela outra saia que são vários pezinhos também. Porque aquela outra saia que são vários pezinhos, você também consegue utilizar elas para. Você consegue utilizá-las junto com forks, né? Então, eu vou começar pela mais fácil primeiro, que eu acho que vai ser o pezinho. O Bike Então, falou bora lá. aí sobre a gente usar aquela do endgame contra horizontal. Ela com certeza é a melhor saia, né? Mas lembrando que eu comentei que aquele tipo de saia você consegue usar praticamente contra qualquer tipo de robô. Porque no que eu lembro, né, pelo que eu vi das últimas competições, não tem muito horizontal na Beetle, né? Vocês lembram de horizontais na Beetle? Eu lembro que tinha, né, o Starkiller, tinha o Ratnik, tinha o do Cefet também, mas eu não lembro quais são ativos hoje, né? Tenho visto bastante o Tomahawk. Tenho visto bastante vertical. O Para fazer esse Starkiller, pezinho, Tomahawk, tá. Pode ir, eu bike. tô pensando de fazer ele soldado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chapinha em cima e duas chapinhas do lado soldadas para fazer ele. E prender ele com esse parafuso aqui nesse mancalzinho. O parafuso que você está usando aí, você já falou o tamanho dele? Não falei ainda não. Esse parafuso, ele é M5. Por que que acontece? Eu tava pensando em usar M6
no projeto, só que meio que seria muita redundância de material usar um parafuso desse, porque o jeito que a gente vai prender o pezinho aqui vai ser por. Ele vai ser preso no parafuso por duplo cisalhamento, né? Então, meio que quando você prende a saia por esse parafuso, vamos supor que eu prendo ele assim e a saia fica presa só desse lado. Esse parafuso, ele vai ter uma força nele de cisalhamento que vai ser uma força só. E essa força é muito maior quando você pega e divide ela nesses dois pontos, entendeu? Então, na minha cabeça, um parafuso M5 aguenta sossegado essa pancada. Se o parafuso fosse assim, fosse cisalhamento simples, provavelmente não aguentaria o M5. Mas como é duplo cisalhamento, eu acredito que vai aguentar. Aí o bike deu aula de resistência dos materiais, né? Que esse talhamento simples e duplo é algo que a gente vê bastante na engenharia. Mas é basicamente você tem um ponto só de apoio que vai sofrer ali toda a torção, toda a força que estiver sendo aplicada, ou você dividir em dois pontos. Então, ele, do jeito que ele está fazendo, está dividindo em dois pontos. Então, você colocar um parafuso menor, ele vai conseguir suportar. Então, é mais uma ideia para a gente pensar aí na hora de montar o projeto, né? Todo mundo entendeu esse Exatamente. conceito. Aí, como que você começa o desenho de uma saia bike? Tipo assim, você começa fazendo só um forkzão bem cru, como que é? Então, normalmente, quando eu faço É que depende muito da saia, do jeito que você vai fazer, né? Porque normalmente, quando é uma saia dobrada, aí até o processo de você fazer o desenho dela no Inventor é diferente. Você tem que fazer o processo de como se fosse uma chapa de metal e depois ir dobrando ele. Só que aqui, como vai ser uma chapa soldada, eu tô pensando em fazer primeiro a chapinha que vai ficar na parte de cima dela, como se fosse a basculante do Black Dragon que mostrou, e depois eu projeto as outras duas chapinhas que ficam do lado. Como essa chapinha aqui é mais fácil de fazer, que é só um retângulo, então eu preferi começar por ela. Show. E que material você tá pensando em usar? Eu tô pensando em usar Ardox por conta da facilidade que tem de arrumar, né? E pelo preço e tal, porque aí você consegue fazer no corte também, é muito mais fácil de soldar. O ideal seria usar titânio, só que aí o titânio teria que ser dobrado, e aí seriam umas obras de 90 graus muito difíceis de fazer, então provavelmente teria que soldar, e aí a solda de titânio é mais cara, então eu tô pensando em fazer de Ardox mesmo. O Ardox, assim, ele é um aço que veio para salvar vidas na guerra de robôs, né? Porque você consegue usar ele para estrutura e ele funciona muito bem. Eu não trouxe aqui uma foto, né, que a gente tem que acontece com os pezinhos de qualquer saia que a gente tem, por exemplo, uma antitouro, que é quando ele abre. Então, a pancada de um robô consegue dobrar o Hardox como se fosse ali um pedacinho de pão. Porque o que acontece? A nossa saia, ela é. A gente olha o sapatinho, né? A gente olha o dente da antitouro e a gente pode pensar que ele é inteiriço, né? Que ele é um blocão cheio de material. Mas na verdade não, são várias chapas que são soldadas. Então, se tomar uma pancada bem ali na onde tiver qualquer fissura, ele vai abrir e vai virar ali um dente para trás e vai perder toda a eficiência. Então, por isso que é bem importante no processo de solda você prestar muita atenção no que está fazendo, tentar fazer o mais caprichado possível, porque a solda ela acaba que prejudica bastante, né? Porque mexe com os elementos do material. Pô, galera, muito obrigado aí. Esses pontinhos estão funcionando mesmo, ó. Eu arrumei postura que eu tava indo pra trás. Agora eu vou tomar uma água, que o boca tá seco também, velho. E hoje, antes de abrir aqui a live, né, a gente ia falar um pouco de saia. Aí eu fui perguntar, né, pro pessoal antigo da Warrior, né, como que eles pensaram, por que eles fizeram esse perfil de saia. Ô, Ber, antes de eu continuar aqui, o também tá perguntando qual Inventor está usando. Então, eu estou usando o Inventor 2021, porque é a última versão. E acreditem ou não, por mais que ele seja mais moderno, ele roda muito mais leve no computador do que o 2019 ou 2020. Aí foi por esse motivo mesmo que eu baixei, porque ele carrega mais rápido as coisas, é muito mais fácil de fazer as coisas nele. Legal, e acho que também um dos motivos que você colocou é porque a gente explicou na live sobre o Inventor, né? Então, a galera que fosse baixar,
Se baixar o do ano, não tem problema, porque você está mostrando exatamente como que funciona nesse programa. Exatamente. Ô Lismael, sim, ele é lícito, né? Quem tem vínculo com faculdade consegue lá colocar o seu e-mail institucional e eles liberam para você. Claro que você não pode fazer projetos para venda, não pode ser projetos comerciais, mas projetos estudantis para desenvolvimento, eles liberam software, então é algo bem legal. É, também perguntou, os projetos da IFES estão tudo no 2021? Sim, os projetos da EFES estão todos no 2021. Legal. Então, galera, como eu tava falando, eu fui perguntar pros veteranos por que eles fizeram esse tipo de saia, né? Que a gente vê até hoje no Black Dragon, que a equipe War usa bastante. E daí o pedreiro tava me explicando que lá pro ano de 2010, onde tinha a besta, né? A gente não tinha ainda o projeto do federal. Eles foram pra uma competição lá na Robo Games nos Estados Unidos e viram uma rampa que tava funcionando muito bem. Assim, ela empurrou a besta, brincou de gato e sapato com a besta. Então eles voltaram de lá falando assim, eu quero fazer algo parecido. Quem tá aí no chat sabe o nome desse robô que eu tô falando? É o robô assim que serviu de inspiração pro modelo de rampa do Federal, que depois veio pros outros robôs da Wire. Se alguém souber aí o nome desse robô. O Godoy perguntou, por que Inventor não Solid? Opção pessoal mesmo? O Então, Godoy, aí acho que eu posso falar também. Na Wire, a gente já usou alguns outros softwares, mas já faz alguns anos que a gente vem sempre trabalhando com o Inventor. Então, assim, a gente se adaptou a esse modelo. Então, como a gente começou projetando lá, a gente usa o Inventor, né? Eu nunca cheguei a projetar no Solid, eu já abri uma peça ou outra lá, só que nunca cheguei a fazer o projeto. Eu sei que são softwares parecidos, né? Então, assim, o conceito é o mesmo, acaba que muda onde fica um botão ou outro. Mas, ô Bike, se quiser completar e se você souber, se você prefere, se já mexeu com o Solid também. a questão é mais essa mesmo que você falou, Enoch. Eu acho que foi muito de aprender mesmo, porque quando a gente entra na equipe, meio que a gente aprende desde o começo a usar só o Inventor, e aí acabou que virou costume da gente usar só ele mesmo. Exatamente. Então, o Godot é isso. É uma opção de comodidade, sabe? A gente aprendeu esse software, lá a gente passa de geração em geração esse software, então a gente acaba que usa mais ele mesmo. Mas sim, você consegue desenvolver o projeto sem problema em qualquer tipo de software, até no Paint, né? Como a gente mostrou aí nas lives passadas, que o buguinho ele veio de um projeto no Paint, né? Então, qualquer software funciona muito bem. E a galera, acho que ninguém vai saber o nome do robô que inspirou a rampa do Federal, hein? Mas aí, falando, né? Eles chegaram aqui, eles falam assim: eu quero fazer um perfil de rampa parecido com aquele. Quando eles foram tentar fazer, aí começou as dificuldades, né? Porque eles achavam que era simples de dobrar o aço, que ia conseguir fazer todas as modificações. Aí o buraco foi bem mais embaixo. A gente um dia, se tudo der certo, eles vão estar aqui para poder falar realmente quais foram as dificuldades daquela época. Mas no final, eles, em vez de conseguir fazer de Hardox, fizeram de um aço de 1045, né? Um aço mais mole. Mas dali que surgiu a ideia de você fazer essa rampa e com uma armativa. Depois, com o tempo, foi pegando mais experiência, foi fazendo os cortes das chapas e foi fazendo a montagem de robô muito bem. Então, hoje em dia a gente usa ali a fixação das partes da saia por soldagem mesmo. É, Vamos ver, o Henrique falou também por conta do Inventor ser de graça pra gente. Exatamente, também é um ponto importante, né? Como a gente era um projeto universitário, a gente conseguia acessar ele de graça. O Fusion 360 é de graça para todo mundo. Então tá aí, galera, uma ideia para quem não sabe por qual software começar a mexer. Se não quiser mexer, fazer todos os Paranauê para conseguir baixar um software, você pode usar o Fusion 360. Uso o Solid e na verdade nem conheci o Inventor. Então, o Inventor, eu já falei com várias pessoas, eles realmente falam que nunca tinham ouvido falar, que é um software diferente e tudo mais. Mas depois que eu entrei no. Comecei a trabalhar, eu vi que tem bastante empresa que usa. Então tem empresa que usa Katia, tem empresa que usa Solid, tem empresa que usa Inventor. Então assim, acho que vai também muito de licença, muito dos preços que eles pagam, né? O Ismael falou que o Fusion é bem bom. Eu nunca usei, não sei nem como que é a cara do Fusion. Depois eu vou dar uma olhada para saber como que é. Mas assim,
Uma dúvida que eu tenho com relação a esses outros softwares. Você consegue deixar o robô, por exemplo, bem próximo do real? Que é você poder fazer toda a parte de sombras, você colocar ali toda a parte de renderização, deixar o robô como se fosse fazer um vídeo dele praticamente pronto, né? O Ismael falou que agora tá usando o Solid. Já vi gente que faz robô que pega pódio usando o AutoCAD. Pô, isso aí é sensacional. Cara, vai muito mais de você ter força de vontade, né? Você vai ter bastante problema. Fusion é do Autodesk. Sim, mas acho que eu nunca abri ele, não. Eu também. Nunca cheguei a fuçar nele. O Godoy perguntou aqui, Bike. Uma dúvida referente a esse mancal que vai prender a rampa. Tem rosca interna no mancal? Ou é passante? Mancal aqui, ela é É. passante. Então, ela é passante porque o intuito é passar o parafuso aqui para prender a saia e colocar uma porquinha aqui do outro lado para prender ela, entendeu? Se ela tivesse rosca dentro do mancal, provavelmente a gente não conseguiria passar ele pro outro lado e não conseguiria prender tão bem a saia assim. Exatamente. Então, é muito importante também, senão não casa a rosca. Exatamente. Outra coisa importante, quando você vai fazer esse estilo de projeto, né, que você vai usar porca e parafuso, é você ter o tamanho certo de parafuso. Isso pode parecer um detalhe, né, uma coisa que é bobeira, mas não, é muito importante. Porque se você tiver parafuso curto, você não vai conseguir colocar porca, e se for longo demais, pode atrapalhar na hora da montagem. Então, assim, o legal mesmo é você fazer o parafuso de forma que ele tenha a medida ideal. Se precisar cortar o parafuso, você já corta antes da competição, já deixa ele ajeitado. Tinha alguns robôs, né, na Wire que a gente precisava deixar o parafuso com a medida exata. Essa medida não era comercial. Então o que a gente fazia? Comprava o parafuso maior, ia lá, serrava ele, aí arrumava as pontinhas pra gente poder ter um conjunto de parafusos já reserva. Beck, eu tô vendo que já tá começando a tomar formato, hein? É, exatamente. Aqui praticamente a saia já está pronta, né? Vai ser só mais questão de alívio de peso mesmo, porque eu acho que como são os quatro saias essa daqui, ela vai ficar bem pesada. Então, a questão vai ser mais essa mesmo, de arrumar o peso certinho para ela. Pô, mas eu achei que ficou da hora, hein? Eu não fazia ideia de como que ia ficar, e tá ficando um show de bola o negócio mesmo. Galera, vocês estão curtindo aí? Vocês estão achando que tá fazendo sentido? Essa saia aí, será que vai aguentar a pancada? Será que vai ser uma saia eficiente ou não? O que vocês acham? Aí agora você já vai pesar ele pra ver com quanto que ele tá? Vou pesar ele. Só vou ter que colocar o ring de novo nele aqui, porque sumiu o outro ring que estava montado. Aí eu fazendo isso já peso ele certinho. O peso do O-ring e dos cabos você coloca no projeto também? Ou você já considera eles naquele peso que vai ficar sobrando? Não, eu coloco eles no projeto. No caso, o ring, ele é de borracha, né? E tem a densidade da borracha no Inventor, então eu uso a própria densidade do Inventor quando eu vou projetar ele para usar. Aí, tipo, dá o peso certinho nele. Acho que ele é até bem levinho, ó, dá 2 gramas só, o ring. E os cabos, o que eu faço? Normalmente, quando a gente pega o site das eletrônicas e tem o peso dela, o peso das eletrônicas são bem quebrados. Então, tipo assim, 5,2 gramas, 3,7 gramas. Então, quando eu vou projetar, eu sempre pego esse peso e arredondo para cima. Então, é tipo assim, 5,2 gramas, eu arredondo para 6. 3,7 gramas, eu arredondo para 4 gramas. E eu faço isso com praticamente todos os componentes internos. Então, tem muita coisa aqui que tá. Até quando é mais peso mesmo. Tipo assim, tá 17 gramas, eu pego e arredondo para 20 gramas. Eu faço isso mais por ter uma questão de segurança e de na hora, tipo assim, chegou o robô, chegou as peças e quando for montar, é sempre bom, tipo, ter essa segurança do robô tá mais leve do que você pegar, montar ele tá mais pesado, tá muito na bita do peso e você tem que tirar peso dele, entendeu? Com certeza. Então, é mais questão disso mesmo. Ô Bike, aqui ó, meu pai mandou uma pergunta. Rosca na chapa lateral da saia poderia fragilizá-la. Poderia ter rosca somente no mancal. Como assim? Qual chapa lateral da saia? Essa daqui? É,
Opa, se eu conseguir explicar melhor aí qual foi a dúvida, só pra gente poder entender melhor. É, o Edgardo chegando agora. Pô, boa noite, Edgardo. Estamos já finalizando a primeira saia do robô. O Lismael falou aqui, ó. É interessante separar bem os parafusos de cada lugar. Colocar parafuso curto no lugar de parafuso longo. Mesmo que consiga cumprir o papel, irá se aliar mais fácil. Exatamente. Se você não coloca o parafuso ideal, a chance de dar problema é grande. Então, assim, se você tiver sempre o dimensional certinho do parafuso para você colocar, vai ser muito melhor. Você vai estar melhorando muito ali toda a questão de dissipação dentro do robô. Ah, vamos ver aqui, ó. Meu pai falou que é isso mesmo, Bai, que é o que você falou. Nas laterais, onde entram os parafusos. Ah, Então, no caso aqui, esse tanto na lateral quanto nesse mancalzinho vai ser tudo furo passante, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o parafuso aqui e aí eu prendo esse parafuso com outra porca do outro lado. Aí tanto o mancal quanto o parafuso ficam sem rosca. Não sei se é isso ou se é outra lateral. eu acho que é isso sim. É que talvez não esteja dando para ver, mas não tem parafuso nas duas peças que se encontram. A rosca tá sempre em uma peça, a peça que vai puxar ali para dar o abraçamento das duas. Então não tem rosca nas duas não. Acho que se for essa dúvida, pai, acho que a gente tá fazendo certinho, sim. Ah, o Edgar perguntou onde se encontra Hardox aqui no Brasil. A galera comentou ontem, né, que tem a Cora Corte lá em São Paulo, que é uma empresa que fornece Hardox para Wire, por exemplo. Então eu não sei em que quantidade que eles vendem, como que funciona, não sei se eles trabalham com isso ainda, mas quando estava também na equipe, a Coracorte, que é uma empresa lá de São Paulo, que fazia esse meio de campo do Hardox. Nas laterais, onde entram os parafusos. Faz essas laterais aqui. É, tô na dúvida também. Ô, pai, se a gente não entender, na hora que chegar aqui em casa, eu explico pra você. Eu abro o projeto, a gente vai vendo aqui. Ó, o Godoy falou que ele olhou ontem no site da Coracorte e tem muita opção. Então, galera que tá pensando aí em talvez fazer alguma coisa com Hardox, já tem uma opção aí de empresa para poder comprar esse material. O Lismael perguntou, com esse tipo de prisão do wide, 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 wed, wedgelet, ele não irá perder movimento? Acho que é o Esse tipo eixo, de prisão dos weightless, eles não irá perder acho que é o movimento. eixo que Sim, prende. é porque aqui no caso ele tá muito preso, né? Tipo, tá. No caso, tipo assim, ele tá com um parafuso muito pequeno e tá com uma porca muito grande do outro lado. Só que a questão é usar aquelas porcas que tem aquelas borrachinhas que seguram o torque, entendeu? Para que você não precise dar o torque total na porca para você prender os pezinhos. O que você faz? Você coloca um parafuso maior, pega essa porca que tem esse travamento de torque nela, que é aquelas porcas que tem aquelas borrachinhas, e já coloca direto, aperta o tanto que for possível para prender a saia aqui, mas também para não deixar ela tão limitada, entendeu? Aqui eu estou colocando tipo, os parafusos, as porcas, mas por questão de ter noção de peso mesmo. Ah, tá. Então Aí por vamos isso ver você tá agora. colocando todos eles. Dá Ó, tá update. dando 1,320. Então, com essa saia aqui, tá sobrando praticamente 40 gramas para mim colocar todos os outros parafusos no robô. Que eu acho que é o suficiente, levando em conta que já tem grande parte dos parafusos, os parafusos que são os mais pesados, que são esses M5, já estão todos no robô, os outros parafusos são todos menores. A gente vai fazer os furos nas laterais ainda, então vai ganhar peso de alumínio, por mais que seja menor que de aço. Então, aparentemente ele tá bem dentro do peso. Mas também não teria muito problema a gente fazer alguns alívios de peso, por exemplo, nessa parte superior das rampas, né? Caso fosse necessário. Exatamente. Não teria. Daria facilmente para fazer livro de peso nela. Caso não desse certo, né? É. Então ali no Outra caso. coisa também
É que a espessura desse pezinho aqui tá com 3 milímetros, eu acho. Deixa eu ver. É, tá com 3 milímetros. Daria para reduzir para 2 milímetros, que eu acho que aguentaria sossegado também. É uma É, saia bem pequena. 3 Então é mais mil, isso. 3 milímetros é um valor comercial, Bike? De Ardox, É, então, consegue achar, só que é mais difícil. Normalmente você acha 3.3, né? exatamente, isso que eu pensei. Se a gente colocar 3.3, ele já vai passar o peso, né? É, e já vai ficar muito pesado. Esse também é um ponto muito interessante, galera, na hora de fazer um projeto. Porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu vou colocar 4.2 porque vai ser uma espessura muito boa, meu robô vai chegar no peso. Porém, quando você está fazendo isso, você não está pensando em como você vai encontrar esse material. Você não vai conseguir fresar uma chapa de hard ox. Talvez até consiga, mas sim, vai ser um esforço totalmente desnecessário. Então é muito mais fácil você já pensar no material que tem comercialmente para você poder fazer o seu projeto. Então, assim, dá uma olhada no site da onde você vai pegar a chapa, vê o que eles têm e faz baseado nisso. Até em todos os materiais, né? Pensando em alumínio, pensando, né, nas partes de hard ox, por exemplo, para você não perder muito tempo tendo que fazer, por exemplo, a diminuição da espessura de uma chapa. Você quer fazer algo de alumínio, você quer fazer com 3 milímetros, só que sua chapa é de 10. Então, assim, é totalmente inviável. Então, prestar muita atenção nisso também, galera. Hum, Então, praticamente é isso. Eu acho que a primeira saia que a gente tinha que fazer já tá pronto, que são os pezinhos, né? Deu, deu certinho. Eu acho que eles estão no alcance legal. Porque o problema dos pezinhos é que se eles forem muito compridos, fica muito fácil, por conta do momento, né? Fica muito fácil de você arrancar ele do lugar e de entortar eles, então é bom ele curto. Só que eu também não gosto de deixar ele muito curto, porque o intuito dele é usar ele contra a rampa, usar esses robôs, usar contra alguns egg beaters também. Então, normalmente esses egg beaters usam um pezinho também, e aí se o pezinho deles for maior do que o nosso, não tem por que a gente usar esses pezinhos. Outra questão do pezinho também, que é bom, é que como essa é uma arma muito grande, que a tendência é? Quando ela bate no outro robô, a tendência é que ela continue na inércia dela, né? Que ela vai querer continuar girando. Só que ela vai bater no outro robô e vai travar. Porque vamos supor que bate arma com arma de ponta cabeça. Então, nisso, o que acontece? Como a arma trava, o robô tende a girar em torno da arma. Porque ela tenta manter esse momento de inércia dela com relação ao robô que tá parado a ela. Então isso acontece muito com robô que é muito grande, deles bater e depois que eles batem, eles viram de ponta cabeça, por conta da pancada. Então esse fork ajuda muito com isso. Ele ajuda a dar uma amortecida nessa pancada que a arma dá e evita ele de ficar virando. Normalmente quando ele apoia só muito aqui atrás, como ele tem esse apoio aqui mais para frente, provavelmente ele vai virar menos de ponta cabeça na hora das porradas. top, show de bola. O 3G perguntou, tem angulação desses pezinhos aí? A angulação deles, Isso. normalmente aqui quando eu vou projetar, eu faço mais no olho mesmo. Só que aqui a angulação dele está com 21,25 graus. Então tá bem baixa essa angulação. Mas eu também achei que ficou uma angulação bem legal. Ele Ela vai não, trazer bem o robozinho pra arma também. sim, e ele não vai bater no chão, né? Vai passar raspando. Exatamente. E caso alguma rampa, por exemplo, rampe ele ainda vai ter ali o disco passando bem baixo, né? Ah, ele não passa muito embaixo do robô, não. Ele ficou bem alto. Ó, Mas pelo menos se entrar algum fork sim, aqui no meio, ele consegue bater. com tranquilidade. Aí, como o endgame também, que ela tem aquele outro tipo de fork, né? Que é um fork muito mais fino e muito maior. Eu já vou até aproveitar esse forkzinho aqui que eu fiz para ele. Vou só mudar o nome. Fork. Vou fazer um naquele esquema que eles têm também. Aqui eu vou No. tacar para 100. Deixa ele bem grandão. Ah, o Lismael falou: não é uma rampa acessível, seu projeto não se encaixa nos padrões de acessibilidade.
Como assim, Ismael? Ah, Achou tá, que só entendi. uma Entendi. pegadinha. Entendi, entendi. É, realmente, se fosse para esse princípio, não funcionaria muito bem. Mas, Bike, então, para esse fork, mesmo ele sendo muito maior, o sistema de fixação vai ser o mesmo, né? Exatamente, vai usar o mesmo sistema de fixação. Essa é a ideia. Até para outra saia que vai ser a horizontal zona, o sistema de fixação dela vai ser a mesma coisa. Top. Então, para esse projeto aí, a gente vai estar fazendo três saias diferentes. Sim. Só que essa daqui, essa saiazinha que eu tô fazendo agora é mais uma adição àquela outra saia dele do que como se fosse outra saia diferente, entendeu? Eu não acho que essa saia que seja uma saia boa para usar sozinha, só ela no projeto. Ah, tá. Então usaria, tipo, uma daquela sai e uma dessa maior zona. Exatamente. Entendi. Oi. É, acho que quando se fala de saias, né, você tem que pensar nos diversos tipos de robô que você tem. E principalmente, por exemplo, na categoria Beetle, você tem que pensar nas saias que o D2 tem, né? Porque, por exemplo, o D2, que é o projeto que o Marco usa, ele tem algumas saias diferentes. Então, se você conseguir fazer algum counter para ele, já é algo bem interessante. Porque daí você consegue ser mais efetivo no combate contra ele, né? Aham, e normalmente os D2, eles têm umas saias muito grandes. Então, com certeza aquele pezinho que eu fiz, que são os quatro pezinhos, não funcionariam direito para ela. Então, o ideal seria fazer outra saia mesmo. Top. E aí, como você precisa de fazer uma saia muito mais comprida, então o bom seria que ela seja mais fina, né? Para não ficar tão pesada. Sim, porque você vai aumentar ali a ponta, né? Uhum. É nada. O ideal é a arma dupla. O Team Beast mostrou ontem. É, a arma dupla eu acho que é algo bem diferente, né? Que funciona muito bem para aquele estilo de robô. Não sei se tem algum outro robô que usa aquela arma aqui no Brasil. Acho que esse conceito aí foi eles que fizeram, né? Tem algum outro Eu acho que robô? até fora do Brasil não tem nenhum robô que use esse conceito de arma dupla. É, então, porque, cara, ele. A gente pensa, né? Os dentes vão ficar desalinhados, não vai ser algo que vai ser muito bom. Mas funciona muito bem, né? Tá sendo bem destruidor aquela arma. E o Danilo Gentili, galera, quem viu aí, vocês acharam que ele pilotou bem, que ele conseguiu controlar bem o Mini Puma? Qual uma nota que vocês dão aí pra pilotagem do Danilo Gentili? Imagina ele aí numa Winter da vida, chega lá, hora do combate, você contra o Danilo Gentili. O Ismael falou que ele pilotou bem pra caramba, pegou o jeito rapidinho. Sim, eu também achei que ele conseguiu controlar bem, viu? Ele, pra quem nunca tinha pegado um robô, cara, ele conseguiu fazer ali andar bem durante a luta. Então acho que ele tem um potencial sim. Mas aí a gente tem que ver quando ele pegar uma armativa, né? Como que ele vai conseguir se controlar. Que daí tem uma grande diferença. O D2 é um robô que você consegue andar muito bem. Se você ter uma consciência ali de como que pilota, você vai conseguir andar. Porque é um projeto muito bom do ponto de vista mecânico. Locomoção muito boa, as rodas largas. Então assim, se ele conseguiu pilotar aquilo, ele tem um começo. Mas será que ele vai conseguir pilotar um estilo diferente do robô? Seria legal a gente conseguir ver esse desenvolvimento dele durante as próximas competições, né? Ah, eu perderia, acho. Não sou um piloto muito bom, o D2 anda quase sozinho, de fato. É, exatamente, o D2 anda muito bem. E assim, eu acho que pilotagem é muito treino. Você vai ganhando experiência, é algo que com o tempo você vai pegando, com certeza. Infelizmente, como a gente não consegue treinar o tempo todo, a gente tem que se adaptando, tem que fazer uns treinos clandestino, mas aos poucos vai pegando jeito. Isso aí é fato. Ah, aí, Bike, Então, por que você tá pensando em usar eles por dentro? Você acha que por fora não seria interessante? Ou seria cara, contra, dependendo do adversário? eu acho que isso daqui dá muito para você usar contra o adversário mesmo. Daria para usar outros dois desse aqui nos de fora também, daria para inverter e usar eles do lado de fora.
Mas eu acho que por questão pra ficar mais bonito mesmo, eu coloquei eles por dentro. E é isso aí. Eu acho que vai funcionar bem. Top, top. Ô, boa noite, galera que tá chegando. Ó, o Skitinho chegou aí agora. Skitinho, forte E uma coisa abraço. que eu acho que é muito bom levar em conta também é que normalmente o robô, a areninha é uma areninha muito pequena, e quando você tem um robô muito rápido, como é muito dinâmica a luta dos insetos, acaba que você bate muito a arma na arena. Então é sempre bom, principalmente quando você vai lutar contra a rampa, que você tenha alguma coisa no seu robô que evite você ficar dando cabeçada na arena, ficar batendo a arma na arena toda hora. Se vocês olharem, sem esses 4 forks aqui, provavelmente ele vai bater a arma na arena ainda, ó. Ela ainda tá passando um pouquinho da frente desse fork aqui. Então não seria bom usar ele contra a rampa. Agora, agora com esses 4 forks aqui, é quase certeza absoluta que você, por mais que você vá com tudo na direção da arena, você não vai ficar dando cabeçada nela. Você pode entortar seu fork, pode enroscar ele na arena, igual já aconteceu com o Ricota, mas pelo menos a arma nunca vai bater direto nela e acabar zoando seu motor, acabar perdendo a arma por conta disso. Top, Então aí top. já temos outra saia feita. É, galera, lembrando que graças a todo mundo aí que tá chegando, a comunidade que tá ficando muito legal, a gente conseguiu ativar hoje os R9 Points. Então, assim, são os pontinhos que tem para fazer algumas brincadeiras aí na Twitch. A gente vai estar melhorando aos poucos. Esses pontos também funcionam na loja da Stream Elements. Então lá consegue pegar alguns itens também, legal. Então, assim, aos poucos a gente vai conseguir desenvolver bem esse canal. Quem tiver Amazon Prime e, assim, nunca assinou nenhum canal aqui da Twitch, se der essa força pra nós, pra você não vai fazer diferença nenhuma, mas vai ajudar a gente a tirar esse projeto do papel. Também tem o Donate aí, quem quiser e puder fazer a doação, cara, vai ajudar demais. Então, é isso aí, fazendo esse merchanzinho pra ajudar a sair esse projeto do papel. É, não sei se eles estão aqui, ô Esquitinho. Teve um que tava no começo, acho que o Arthur, mas não sei se ele vai estar aqui ou não. Galera, não sei se todo mundo sabe, mas o Felipe Duarte que tá falando aí, é o Esquitinho. Ele foi o responsável por fazer a caixa de redução do Black Dragon. Então, assim, ele que tava na frente do projeto. Não sei se todo mundo tem noção de como que faz uma caixa de redução, o que que é um robô, como que você transmite, como que você vai fazer uma caixa de redução que vai suportar, por exemplo, um heavyweight. Então, assim, tem todo um projeto por trás, como que ele dimensionou as engrenagens, como que ele fez a caixa, como que ele fez, pensou nas usinagens. Então, assim, se quiserem, depois a gente vai trazer ele aqui para mostrar como que ele pensou, como, por que ele fez a caixa daquele modelo. Então, assim, se vocês curtirem a ideia, depois ele vai vir aqui fazer uma apresentação top pra gente, que o menino é brabo mesmo. Projetista dos bons. Esse kit é sensacional. De longe, é um dos melhores projetistas que teve na equipe. Ele que fez o Federal, a versão atual do Federal também, menino é brabo. Exatamente. E explicar pra galera aí por que a equipe War gosta bastante de água. Bom, não sei se todo mundo lembra, na Comic Con 2017, a gente teve lá diversas lutas. Era um stand que era patrocinado pela. Qual que é o nome da empresa que patrocinava o stand? Acho que era Submarino, Isso, né? Submarino, exatamente. Era Submarino. Eles estavam lá com parceria com a Samsung ou algo do tipo. E assim, o robô campeão ele ia ganhar diversos notebooks. Se eu não me engano, acho que eram 5 ou 6 notebooks. E o segundo lugar ia ganhar só uma garrafinha d'água. Então o que aconteceu, né? Aquela competição assim foi algo bem difícil. A gente foi com uma equipe reduzida. Pô, foi uma trabalheira enorme, né? Isso aí para outra hora. Mas o que aconteceu? A gente chegou na final. A final era contra o Toro. Então, assim, era um projeto novo do Federal. Tava funcionando muito bem. A gente tava com o brushless na arma. Era um RX-8, né? O controlador do motor. Na hora que a gente chegou na luta, pô, a luta anti-touro contra o touro. Então, assim, a tendência era ser uma puta lutaça e aconteceu. Foi uma luta muito boa. Porém, no decorrer da luta, acabou que o RX-8 pegou fogo, zoou tudo ali no Federal. Então, assim, a gente tava ganhando muito bem a luta. Só que no final a gente acabou tomando nocaute. Então a gente perdeu a competição. A equipe da Rio saiu de lá com alguns notebooks.
e a gente saiu com algumas garrafinhas d'água. Então, assim que essa que é a brincadeira, né? A gente fala que a gente prefere tomar água do que ter notebook. Mas faz parte da vida, né? Depois disso o projeto melhorou bastante, teve algumas alterações. E assim, por isso que até hoje a gente toma água. A garrafinha, eu nem ponho água nela, na verdade eu deixo ela pra lembrar que eu tenho que tomar água. Então ela tá ali como se fosse um troféu. Agora eu tô não tá aqui no focando em quarto fazer hoje, amanhã a. eu trago. Eu tô pegando em fazer a outra saia, né? Que é pra usar controle horizontal, que é aquela inteiriçona que o endgame tem, que é dividida. Vamos ver se vai dar certo de fazer isso daqui. As saias, elas vão ser todas soldadas, né? E assim, você pensa no peso da solda também, ou Bike, no material que vai entrar ali? Como que funciona isso? É sempre bom você levar em conta o peso da solda também. Normalmente a solda acaba ficando muito mais pesada do que a gente espera. Então, é sempre bom você deixar pelo menos uns 10 gramas sobrando por conta da solda que você vai fazer. Olha, mano, Não tá entrando? não tô conseguindo fazer a dobra. Acho que agora vai, hein? O Ismael tá Agora perguntando qual tipo de solda vocês vão usar? Solda MIG? Não, na verdade, acredito que a gente vai usar o eletrodo revestido, né? O convencional, né, Bike? provavelmente a gente vai usar eletrodo revestido mesmo. Aqui essa saia, eu tô pensando em fazer ela fazer ela de titânio. E o que que vai ser? Ela vai ser uma saia de titânio dobrado de 4 milímetros, 3 milímetros, dependendo do peso que a gente tiver. E aí eu vou fazer dois mancaizinhos de cada lado aqui de alumínio e parafusar essa saia nesses mancais. E aí esse mancal eu pego e prendo pelo parafuso aqui na saia, na frente dela. Boa, legal. E dobrar titânio, como uma chapa mais fina, você consegue dobrar com um pouco mais de facilidade, né? Claro que não é algo que você consegue dobrar na mão, né? Mas é diferente de você querer dobrar uma chapa espessa de Hardox. É, exatamente. E titânio, onde a gente consegue titânio, o bike? Eu sei que lá nos Estados Unidos a galera tipo assim, tem a rodo. Você vai na competição, eu lembro acho que na Robo Games de 2016, tinha equipe vendendo titânio lá, tipo um mercadinho mesmo, sabe? Ah, aqui ó, chapa de Uhum. titânio por $20. Ah, você quer aqui ó, tem esse pedacinho de chapa aqui ó, pra você, quer $10 e tal. Eu sei que pra eles lá é algo muito mais tranquilo, né? Aqui no Brasil, você encontra onde, bike? Cara, aqui no Brasil é muito difícil de se achar titânio, velho. Até que o meu projetinho, a segunda versão dele, eu meio que peguei todas as peças que era de Ardox e mudei para titânio. Só que a gente foi atrás de achar titânio, não achava titânio num preço bom, normalmente estava muito caro, os caras demoravam para responder. Aí eu peguei e comprei no AliExpress, velho. Na China mesmo, uma chapona. Eu acho que saiu saiu bem barato, eu acho que saiu em torno de R$ 200 a chapa com frete, uma chapa de 200 por 200 milímetros, de 4 milímetros de espessura, então saiu bem barato. E, tipo assim, a questão é saber se vai aguentar, né? Se Se o vai ser bom titânio ou de não, lá né? é o mesmo titânio daqui, né? Só que eu acho que vai funcionar, sim. Se não funcionar também, pelo menos nós tentamos. Exatamente. Só que aí tem aquele ponto, né? Como o material tá vindo da China, pode ser que demore. Então, assim, se for fazer um projeto, tem que ser com bastante antecipação para você poder comprar o material chegar a tempo, dar tempo de você fazer ali, moldar de acordo com o que você queria. Não é como se fosse, por exemplo, uma chapa de alumínio, um tarugo de alumínio que você consegue com muito mais facilidade, né? É, exatamente. Tem que levar muito isso em conta também, porque sem contar que tem chance deles taxarem também quando chega aqui no Brasil, né? Tem, tem chance do titânio vir ruim, tem chance do titânio não vir, mas a gente nunca comprou titânio lá antes, é a primeira vez que eu tô comprando, vai ser meio que uma experiência mesmo, eu espero muito que dê certo, porque tipo, comprar titânio aqui no Brasil tá muito caro, e é isso aí, vamos ver. Mas a liga de titânio que tava lá é uma boa? Ou tava escrito, ó, Ó, titânio. Alguma coisa assim. não, eu pesquisei certinho, era titânio grau 5, que é o que a gente normalmente usa. Então, aparentemente é um titânio bom. Legal. Eles falaram que é um titânio bom, eles podem estar mentindo, né? Só vai Mas eu não saber sei. mesmo quando chegar aqui, se conseguir fazer algum teste bom demais,
Senão vai ser na hora da competição. Exatamente. Eu acho que eu vou acabar testando ele só na hora da competição mesmo. Ó, o Felipe falou aqui, ó. É o TI6AL4B. O cara é um monstro. Bom, o Lismael, eu não sei se você conversou no chat, você perguntou por que eu teria que ter duas angulações. A frente do meu robô tem um ângulo vertical e um horizontal. Ah, não, acho que ele tá falando do projeto dele, que ele não conseguiu projetar a dobra. Mas, Lismael, você não conseguiu porque você não sabia ou porque o software não tinha essa possibilidade? Porque, pra saber, né, daí se qualquer dúvida a gente pode tentar ajudar. Ele tem essa possibilidade. Só que ainda não sei usar. Ah, não, então tá tranquilo. Então é mais fácil. Com o tempo você vai pegando o jeito de fazer as dobras. Eu lembro que no começo também não fazia muita dobra, não. Já teve uma vez que eu precisei fazer alguma pecinha que eu peguei uma chapa reta e fui dobrando lá na Morse e vai que vai. Não ficou a melhor coisa, né? Melhor você fazer o projeto pra sair bonitinho. Mas se fosse necessário, né? Se fosse a última saia do universo precisasse ficar pronta, ela fica. Bom, agora o Bike tá fazendo. E essa lane parece que não vai ser espelhada, né, Bike? Normalmente quando você, essa chapa aqui, o que vai acontecer? No projeto mesmo ela não é espelhada. Só que o que que você faz? Você compra, quando você vai mandar no corte, você manda ela reta, né? Sem as dobras. Então você vai mandar ela padrãozona desse jeito aqui, ó. E aí depois que você pega ela no corte, aí você mesmo pega e dobra uma para um lado e outra para o outro, para ficar do jeito que tá aqui. Ah, legal. Então, por exemplo, se eu cortar três chapas, eu posso fazer duas dobras e a terceira ali eu deixo pra se precisar pra algum lado específico, né? Exatamente. Boa. Essa daí vai ser boa, principalmente contra horizontal, né? E dependendo do estilo da outra arma. Mas contra a rampa, a tendência vai ser a gente usar aqueles forks. Aí depende se a gente usa fork menor ou maior. E uma coisa também legal, Bike, é, por exemplo, o jeito que você está fazendo o projeto provavelmente vai ser fácil de fazer a montagem, né? Por exemplo, das saias. Então, na hora do combate, você consegue chegar até o último momento ali sem montar saias, olhando o seu adversário. E assim, ele montou, você consegue montar em cima do que ele fizer, né? Exatamente. Esse é um. Eu acho que, tipo assim, quando você faz um robô que é modular, que você consegue trocar muito bem a frente dele, não adianta nada não adianta nada se ele for muito difícil de desmontar, né? Porque você não vai ter tempo. Então, o certo é fazer ela com a desmontagem o mais fácil possível, só tirar uma porca, um parafuso mesmo, e já era, ela tá montada. É exato, isso aí é muito importante. Nas categorias menores talvez aconteça com mais tranquilidade, mas, por exemplo, o general, o federal, apesar de serem modulares, depois de uma luta braba, pra tirar a saia é muito difícil. Aí você tira a saia, aí você pensa, nossa, resolvi todo o problema, agora eu vou colocar de volta. Aí vem a outra parte da dificuldade, porque você montar ele de novo é muito difícil. Principalmente você pegar uma saia diferente, sabe? Não a saia do combate, você pegar uma saia zero pra colocar no robô. Porque ela não tem nenhuma deformação, ela ainda tá crua, assim, de lutas, né? Então, esse é um ponto que acaba também sendo bem difícil. Se o Felipe Esquitinho tiver aí, ele vai poder falar um pouco, né? Um pouco mais. Eu não sei como que é a do Black Dragon, né? Como que é montar a saia de um robô de mais 100 quilos. Deve ter pelo menos umas duas pessoas só pra segurar ela no braço, pra fixar. Então já é uma coisa difícil. Até os 27 ali dava pra colocar a saia, que ela é um pouco mais leve. Mas depois do general pra cima já é algo bem difícil. Tem que ter no mínimo duas pessoas. Acredito que pro Black ainda mais ainda. Então agora você tá só espelhando, né? Pra poder fazer o outro lado, certo? Agora eu tô meio que dando uns ajustes, escolhendo certinho a angulação que ela vai ter, para ela não ficar com angulação muito grande ou ficando com a angulação muito pequena, arrumando certinho essa asinha que ela vai ter do lado. E aí, fora isso, já vou fazer o outro lado, pegar, espelhar ela certinho e montar lá. Pô, Beck, esse projeto tá ficando sensacional. Você tá conseguindo ele fazer num tempo recorde, hein?
Ó, porque se somar, agora a gente tá com 1h40, daqui a pouco você já vai terminar essa terceira saia. A gente fez mais 3 lives, né? Mas foram mais 2 de projeto. Então aí, em umas 8 ou 10 horas, vai sair um projetinho de robô campeão, hein? Só que aí a gente tem que lembrar que vai muito da experiência para poder fazer com muito mais tranquilidade, né? Muito mais velocidade. Talvez no começo demore aí algumas semanas, mas o importante é não desistir. Exatamente. O Sidney falou, então, como Black Dragon é maior, as tolerâncias também. Algumas encaixam tranquilo, depois, principalmente depois de soldado. Exatamente, isso aí é um ponto também bem pensado, né? Que como ele é maior, as folgas são maiores, então você consegue colocar com muito mais tranquilidade. Na luta do bike contra o Ricota, a gente também fez a dobra pro bike de graça. Falou que o Ricota dobrou. O 3G falou que o Ricota dobrou o seu robozinho ali. Ah, essas Ah, coisas a gente não gosta nem de lembrar, né? É até melhor deixa abaixo nessas coisas. deixar quieto umas coisas dessas, porque. Que é triste. Ó, o Citinho falou, mas só depois de algumas lutas. Mas depois de algumas lutas, só com uma reta de 10 quilos. Sempre com 2 pessoas, diminuir o risco de acidente também. Então, ó, ele falando aí que aconteceu algumas lutas do Black Dragon, pra você mexer a size, precisa ter uma reta de 10 quilos. Então, assim, já é algo bem absurdo, tem que ter muita força. Por isso que um robô de 100 quilos não é brincadeira, não é a mesma coisa que você projetar um robô pequeno, são estratégias totalmente diferentes, é jeito totalmente diferente de você projetar e de você cuidar do robô. Então, essa dica aí é absurda. Não sabia que era tão crítico assim. Imaginava que fosse algo do tipo, mas pô, uma reta de 10 quilos pra poder entrar e sair no robô deve ser bruto demais. Ah, curiosidade, a saia do Black Dragon pesa 20 quilos. Então tá aí, ó. Só a saia do Black Dragon tem quase o peso de um Light aí, se colocar tudo. Então, você vê, imagina a dificuldade, né? Ainda mais que ela é bem larga, tem várias pontas, né? Então você tem que ir ali com tranquilidade. E depois de toda a luta, acaba que vai ter muita lasca, vai ter o metal ali exposto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Lembrar sempre de manusear com luva, checar onde você está colocando a mão, porque é muito perigoso você conseguir. É muito perigoso e pode acontecer de você se machucar, né? Aqui, ó, 780 milímetros de frente. Olha isso, é muito absurdo. Depois eu vou ver se eu consigo trazer algumas fotos do tamanho real. Se tivesse que tinha foto comparando ele com alguma coisa, acho que é legal pra galera ver. Ô Essa Bike, série eu acho por muito que você fez pesada. esse dentinho pra frente, pra cima aí? Ah, é mais pra ficar igual a saia do endgame mesmo. Nem tipo, na minha concepção não precisava, só que eu vou fazer. Se tiver passando do peso, eu tiro. Se não tiver, deixa desse jeito aqui mesmo. Deixa eu ver se tem as fotos. O. Aqui, ó. Tá, O deles entendi. é até maior, esse dentão que ele tem. Provavelmente ele fez pra proteger o mancal, né? Sim, sim. E das E porradas. depois ele deu uma estilizada, né? É, exatamente. Lembrando, galera, que depois a gente tem que decidir o nome desse robô também, hein? Surgiu algumas ideias, já que a gente se inspirou no Endgame, a gente colocar de New Game, mas sim, toda ideia vai ser bem-vinda. Hoje a gente vai terminar só essa parte da saia, né? A gente vai fazer as fixações, vai fazer esse projeto final, mas sim, a grande apresentação a gente vai fazer amanhã. Então amanhã vai ser mais contraído, vai ser mais uma troca de ideia. Vai trazer a gente pode trazer alguns conteúdos diferentes, né, sobre insetos. E daí a gente vai fazer a apresentação, né, como se fosse aquele momento, sabe, que a Fórmula 1 puxa aquele pano e tal do carro. A gente vai fazer algo do tipo para ser bem legal, para fechar com chave de ouro esse projeto. Aí a gente define o nome, a gente só fica na busca aí de conseguir os recursos para fazer ele. Mas vai dar tudo certo. Vai ter um tempo bom até a gente conseguir colocar esse projeto para jogo. Mas, ô Bike, uma dúvida que talvez a galera tenha. Esses motores você está olhando em site americano, certo? Esses motores que eu tô usando? Isso. Não, eles são motores. Eu tô olhando no site da. Como é que chama? Da Banggood e tem no AliExpress também para vender. Então são São chineses, né? chineses. Tá. Então, por exemplo, se a gente fosse para uma competição no mês que vem, era arriscado, né? É, exatamente, arriscado de comprar. Teria que comprar no mínimo
2 meses antes para ter certeza de que ele vai chegar. Entendi. Então é muito importante a gente também prestar atenção nesses pontos para fazer o projeto, né? Mas a ideia é até o final do ano aí talvez a gente conseguir botar esse projetinho para jogo. Reinaldo, essa saia que não sei se vai dar peso, não. Tá grande. Mesmo sendo titânio, ela tá pesada? Mesmo sendo titânio, tá bem pesada. Mas aí a gente dá um jeito de fazer uns aliviozinhos depois. Ô louco, mas ficou bonito, hein? Né? Esse é o Ô intuito do robô. louco, Você quer rapaz. ser bonito primeiro, depois você dá um jeito de tirar o peso dele. Ó, o 3G tá perguntando quantos milímetros de titânio você tá usando. Aqui tá com. Deixa eu olhar aqui. Não lembro direito. Eu acho. Aqui tá com 3,3 milímetros de titânio. Daria pra baixar pra 3, sobrar peso dá pra aumentar pra 4. Top, top. Mas ó, a ideia ficou bem similar no de mesmo, lembra bastante ele. Então a gente conseguiu seguir bastante do que a gente se propôs no começo do projeto, né? Exatamente. E fazendo algumas alterações também, né? Tipo, colocando a nossa. Um pouco. Coisa de outros projetos, tipo, as rodas de trás do. Eu tive como inspiração o Byte Force. E aí essas coisas a gente vai mudando. A gente tá usando lock tangenciada, que é uma coisa que o indie game não usa. O motor na arma só. A gente veio, foi dando umas adaptações, né? Eles também usam uma barra, a gente tá usando um disco. Sim, sim. É legal a gente colocar também as características que a gente tem. Que a gente gostaria, né, no projeto. Às vezes, eu não quero fazer uma barra, eu quero fazer um disco. Então, você pode manter o mesmo princípio, mas você mudar o estilo de arma, né? Acho legal também Exatamente. depois a gente fazer talvez um outro projeto pra frente com uma barra, que eu acho que a barra ela é uma arma que tem um alcance muito bom e tem um perfil que ele pode ser bem simples, né? Então a gente consegue talvez fazer uma barra com uma usinagem bem tranquila para talvez uma galera que não tem acesso a, por exemplo, as máquinas para poder fazer um disco, que tem os raios, que tem algumas coisas mais complexas. Aham, dá pra fazer uma barra simplesona mesmo, igual a barra do Tombstone mesmo que ele usa, que é só um retângulozão reto, dá pra fazer desse jeito assim. E até outros tipos de disco, outros tipos de barra, dá pra adaptar bastante o projeto. Sim. Eu não sei se todo mundo sabe, né? A galera que tá aqui talvez conheça o Buga Lelê, que a primeira barra dele foi apenas uma chapinha ali, que ele fez alguns chanfros na ponta para poder bater. Então, assim, o projeto não nasceu daquele jeito, com aquela barra monstruosa, que hoje pesa 400 gramas. Não, no começo o projeto era muito mais simples, tinha alguns chanfrozinhos, mas só para poder competir. Então a gente não tem que tentar entrar com um projeto já campeão. A gente tem que ir adaptando de acordo com a nossa realidade, né? Agora é a hora da verdade, né? Vamos ver o peso agora, quanto que tá dando. Um 320. É louco, tá Ficou leve tranquilo, é? até. Tá tranquilo. Tem ainda uns parafusos para Então, pegar. praticamente isso. Aí agora falta só fazer o resto das fixações para prender a tampa, prender uma peça na outra, né? E fazer a fixação da saia também nesses mancaizinhos, esse mancalzinho nesse outro mancal aqui. Mas é praticamente isso. Estamos com 2 saias e meia, né, feitas aí. Eu acho que no final das contas, Bem porra, parecida com a Blade Gamer. ficou sensacional. A gente tá trazendo aí três conceitos de frente, né? Que a gente consegue usar de acordo com o adversário. Então, eu achei bem interessante. Todo mundo chegou a ver os estilos de saia que a gente teve. Vocês gostaram mais de qual saia? Os forks curtos misto com fork mais comprido, ou a saia mais tradicional, né? Que é conto horizontal. O Bark tá mostrando agora a versão um pouquinho mais bonita, né? A gente colocando umas Com sombras. sombra e tal. Então, tem essa saia aqui, que são os 4 forks padrões dele, do endgame mesmo. Tem com
os pezinhos maiores, até que foi os forks que eles usaram na final e contra o Sherry, usaram contra o Tantrum também, que eles ganharam. São esses outros forks aqui. E tem a saia padrão para usar contra horizontal, né? Top demais. E o bom do programa, né, é você conseguir mudar rapidamente, conseguir ver bem tranquilo. Ó, o 3G falou que não precisa de arma pesada para ganhar. O Mochilinha foi campeão com uma arma muito leve. É, exatamente. Não tem segredo para você ser campeão. São diversos tipos de projetos. Pode ser que uma arma pequena ganhe, pode ser que sem arma ganhe, pode ser que uma arma absurda ganhe. Então, assim, é realmente ser